Olá pessoal, tudo bem? Eu vou gravar esse vídeo aqui como forma de agradecimento, né, ao Samuel Leite por ele dedicar um pouco do tempo dele para estar compartilhando aí as experiências dele com a gente. Eu gosto de falar e quando eu começo a falar eu me empolgo, então eu fiz uma cola aqui, uma espécie de roteiro para mim não me dispersar muito do assunto, certo? Então Samuel, parabéns, muito obrigado, o vídeo ficou muito bem explicado. Eu até já conhecia o manual que você colocou lá como exemplo, já tinha usado ele há algum tempo, mas acho que eu acabei até me expressando de certa forma um pouco mal, assim, quando te chamei lá no Twitter, que eu deixei a mensagem no Twitter. Então, a minha dúvida, até eu cheguei a conversar com o Samuel, era mais no âmbito sobre a questão das artes mesmo. Aqui na agência, a gente tem uma planilha que ela é calibrada de tempo em tempo, né? Ela é uma planilha que a gente faz a precificação por hora de serviço, certo? Mas para as outras coisas, a não ser a parte de criação de design, até fica de certa forma um pouco mais fácil de você mensurar e precificar. Porque, por exemplo, assim, a codificação de um site é algo que tem um escopo bem definido, digamos assim. Você tem como mensurar de forma mais assertiva quanto de empenho, quanto de esforço você vai dedicar para codificar determinado recurso para um site. Isso que acaba compondo o nosso valor final do serviço. Porque num número X de horas, a gente vai praticar um determinado valor hora daquele serviço. Então a gente considera, né, nessa planilha, como o Samuel falou, a questão de impostos, aluguel, toda a questão de custo, né? E claro, a gente sempre joga uma certa margem de lucro em cima. Então assim, na agência já faz um bom tempo que a gente está atrás de uma ferramenta ou de alguma metodologia, né, para melhorar essa nossa precificação do trabalho criativo, do trabalho de criação e concepção de arte gráfica. Mas assim, depois de ter virado bastante o mundo da internet, atrás de algumas coisas, a gente acabou indo para o nosso marco inicial, ou seja, a gente está hoje trabalhando da mesma forma com que a gente trabalhava, a única diferença é que de forma mais madura. Então, assim, na questão da concepção de marcas, né, é a nossa grande dificuldade. A dificuldade está pelo seguinte: não existe receita de bolo para você mensurar esse trabalho criativo, não existe uma receita de bolo para você criar uma marca. Existem, claro, boas práticas e metodologias para você coletar ideias e informações, mas não existe uma receita de bolo que diga você tem que fazer assim, esse assado. Então, para nós, principalmente, né, lá dentro da agência, cada cliente é especial, cada cliente tem seu escopo, tem suas necessidades, enfim, cada cliente é um briefing realmente especial. Mas, assim, falando nos clientes como um todo, claro que isso também não é uma regra, a gente não pode dizer que são todos assim, mas os clientes em geral, para eles, os trabalhos de design são baseados em preço, ou são baratos ou são caros. Mas lá na agência a gente tenta pregar uma filosofia de trabalho que é baseada entre preço versus valor. Então a gente sempre tenta agregar valor nos nossos trabalhos, que isso aí na verdade é um assunto assim bem extenso, não vou abordar muito aqui no vídeo, mas eu estou retomando o meu blog, eu quero começar a escrever algumas coisas e isso já está em pauta para mim escrever sobre. Mas assim, você só consegue agregar valor no teu serviço a partir do momento que você é um bom profissional, um profissional já que tem uma bagagem de conhecimento boa. E na verdade, assim, você tem que partir do seguinte pensamento: para você aumentar a área de abrangência de uma multinacional, precisa de muito mais envolvimento, exige níveis absurdos de conhecimento para você estar desenvolvendo, concebendo uma campanha para esse tipo de coisa, além da imersão que você como profissional vai ter que ter no mundo do cliente, para entender o que é, quais são as necessidades dele, o que ele quer passar, o que ele quer demonstrar, certo? Então, na verdade, assim, você só consegue chegar num valor mais assertivo para esse tipo de serviço depois que você já fez algumas coisas.
depois que você já sentiu o mercado e que você já tem um certo conforto, digamos assim, naquele mercado. Por exemplo, o preço que a gente pratica aqui no interior do Paraná não é o mesmo que a gente cobraria em São Paulo, por exemplo, pelas questões de valor de deslocamento, custo e tudo mais. Então, além da preocupação com a imersão, né, com o envolvimento que você vai ter de tempo para criar a campanha, você tem que ainda manter aquela planilha que é como o Samuel sugeriu, que é dos custos mesmo que você vai ter. Custos de produção, custos de deslocamento, impostos, aluguel e tudo mais. Certo? Então eu vou deixar aqui alguns links aqui embaixo do vídeo no YouTube. Até tem um amigo nosso aqui da região que fez uma palestra, ele falou por algum tempo sobre a questão do marketing digital no interior. E é bem interessante para quem está aí entrando nesse mundo e até mesmo para quem quer conhecer um pouco mais desse nosso mundo aqui, que é um mercado um pouco diferente de você trabalhar. Você tem que ter algumas abordagens específicas. Enfim, pessoal, obrigado, é isso aí. Valeu!